E aí, galerinha, bora lá? Vamos lá. Então, nessa aula de hoje, nós vamos ver uma estrutura de dados muito comum e muito útil em Python e que ela abre também caminhos para você ver isso em outras linguagens de programação. Então, os recursos que a gente vai ver aqui nas tuplas, você vai ver muito frequentemente em outras linguagens. São as tuplas, né? Então, a gente vem dos capítulos de lista e dicionários do nosso livro, vocês podem rever, eu posso ter abordado mais coisas do que abordou nos capítulos e outras coisas, né? Então, os capítulos é sempre bom você dar uma olhada aqui. Então, dando uma revisada rápida, as listas elas são uma sequência de dados de qualquer tipo. E a grande característica das listas é que você pode ir adicionando elementos por meio de seus métodos, né, append, e sem se preocupar com uma indexação, né? Isso é muito legal, sem se preocupar com a indexação. E aí tem uma série de métodos para fazer inserções, remoções, busca, ordenação, tudo isso as listas têm. Em seguida, nós vimos os dicionários. Então, os dicionários são como listas, entretanto, tem uma grande diferença, né? Uma grande diferença no uso e finalidade, né? Vejam só, a grande diferença está nas chaves. Enquanto nas listas a indexação é automática, são números inteiros, começando uma sequência a partir do zero, o primeiro elemento é index 0, o terceiro elemento é index 2. Nos dicionários, a gente que escolhe os index, então não vai ter esse conceito de ordem, né? Muito embora os elementos já fiquem ordenados, na ordem que você coloca, mas isso não importa, porque quando você vai buscar um determinado elemento, você busca ele pela chave. Então, enquanto na lista você tem index 0, 1, 2, 3, no dicionário você pode ter também 0, 1, 2, 3, mas não é comum. Mas você tem chaves, por exemplo. O terceiro elemento, qual é o index dele? O index dele é nome. Então, é uma string nome. O index dele é idade. Então, eles são muito úteis, né, para registros, para guardar dados que têm um valor semântico. Aí nós chegamos aqui nas tuplas, né? As tuplas são como listas, né? São exatamente como listas, então elas são zero indexáveis também, os elementos recebem os index mais ou menos automaticamente. A grande diferença é que você tem que criar uma tupla já com todos os elementos que você deseja, porque você não pode nem botar, nem tirar elementos, nem alterar elementos. Então elas são exatamente como as listas, né? A diferença é que você não pode mudar. E a gente fica pensando qual é a utilidade dela. Ela é uma estrutura de dados não muito focada no armazenamento de dados, a não ser que você queira dar um freeze, né, congelar esses dados, mas ela serve para dar agilidade na transferência de dados, vamos dizer assim, entre as partes do seu software. Então tem uma série de recursos aqui para a gente, tá bom? Em Python, os colchetes representam as listas, né, que são os arrays propriamente ditos. Os parênteses representam as tuplas e os dicionários, né, que são os dicts, são as chaves, mas tem que ter o conceito de chave e valor. Né? Os dicionários são assim. Perfeito. Então, eu vou abrir aqui o terminal e demonstrar algumas coisas sobre as tuplas, como elas funcionam, tá bom? PtPython aqui é uma... Eu dei pip install PtPython e ele ajuda a gente a colorir algumas coisas. Eu estou utilizando aqui Python 3.9 por meio do PyEnv, né? Eu vou até gravar um vídeo depois sobre o PyEnv para vocês, mas tudo bem. Então, eu posso criar uma sequência aqui qualquer e eu posso fazer isso. Veja só, eu coloco os elementos aqui, 4, vírgula é o separador de elementos, né? 88 menos 1. Então, perfeito, eu tenho uma sequência tranquilo, muito parecido com as listas. Qual é a diferença da lista? Se eu tivesse aqui uma lista, seria isso aqui, 88 menos 1. Né? Então, tá aqui, isso é uma lista. Se eu verificar os tipos desses dois elementos, qual é o tipo de sequência? É tuple, né? E o tipo de lista é list. Perfeito, até aí tudo bem. Então, aqui na nossa sequência, eu posso fazer as coisas que eu já fazia. Se eu quiser o primeiro elemento, eu uso o operador de indexação, que é o colchete. Esse colchete, ao final das sequências, sempre vai trazer para a gente, seja dicionário, seja lista, seja tupla. Tá aqui o primeiro elemento, olha, eu consigo acessar o primeiro elemento da tupla. Eu consigo fazer fatiamento, né? 0/1 aqui, /2, olha, vai pegando as fatias. Então, a partir da fatia 2 até o final, olha, ele pega os dois últimos. Então, os slices, o nome desse recurso aí é slice, né? As linguagens de programação sempre tem, você diz uma fatia que você quer. Então, as tuplas são muito, muito legais.
Porém, aí você chega aqui. Ah, beleza, professor Rogério. Eu tenho uma sequência, eu quero alterar o terceiro elemento, né? Então, se eu pegar o terceiro elemento, é o elemento de index 2. Eu quero substituir o menos um por 1. Quando você pressiona o Enter, quando você utiliza aí no seu software, se você for tentar alterar uma tupla, ele vai dar essa exception de type erro aqui. Objetos do tipo tupla não suportam atribuição de elementos. Então, as tuplas sempre nascem e morrem com os valores que elas já têm. E agora, né, eu vou mostrar aqui para vocês por que as tuplas são interessantes, né? Por que eu preciso desse elemento imutável, tá bom? Um exemplozinho bem simples, né, para a gente fazer com as tuplas é fazer o chaveamento de valores entre duas variáveis. Porque observem só, para eu criar uma tupla, né, eu vou criar uma outra variável aqui chamada valores. Se eu botar somente os valores separados por vírgula aqui, ó, eu botei 2,4, posso botar uma vírgula no final, ele já compreende que isso é uma tupla. Então, toda vez que você atribuir uma série de valores a uma variável, separados por vírgula, e não utilizar uma outra notação, isso vai virar uma tupla. Então, na verdade, isso vai virar um valor só, não vai dar errado. E você pode até fazer assim também. Você tem uma variável b que tem valor 4 e tem uma variável c que tem valor 7, e você pode fazer a atribuição assim também, ó. E ela continua sendo uma tupla, certo? E quando você bota para cá, os parênteses vão aparecer. Perfeito, tudo bem. Agora veja o seguinte. Eu tenho a variável b e a variável c. A b tem valor 4 e c tem valor 7. É muito comum a gente, às vezes, precisar chavear. Eu quero que o valor de b vá para c e o valor de c vá para b, né? Para a gente fazer isso tradicionalmente, eu teria que ter uma variável temporária, onde eu guardo aqui, por exemplo, o valor de b. Então, o valor de b está guardado. Eu vou aqui, digo que b recebe c, e c vai... Aí, nesse momento, b tem 7 e c tem 7, né? Aí eu vou aqui e digo agora que o c vai receber o temp, que era o valor antigo que b tinha. Então, esse aqui é o chaveamento comum em qualquer linguagem de programação. Mas se eu botar aqui agora, vejam só, o b virou 7, que era o antigo valor de c, e o c virou 4, que era o antigo valor de b. Então, a gente faz isso em 3 operações. Linguagens de programação que tem recursos similares a esse aqui de tuplas, a gente pode fazer o seguinte, eu vou botar novamente aqui b com 4 e c com 7, e eu posso fazer uma atribuição de tuplas dos dois lados, né? Então eu digo assim, ó, b e c receberão, respectivamente, os valores de c e b. Ó, veja só como esse recurso de tupla é interessante. E isso aqui funciona. Agora b tem 7 e c tem 4, tá bom? Então, um recurso muito comum que você vai ver por aí é essa questão de chaveamento, né? De você trocar os valores de uma variável por outra. Perfeito, vamos avançar. Além disso, a gente pode fazer o seguinte, né? Depois você olha esse vídeo bem devagarinho. Se eu tenho uma aqui, eu vou criar valores aqui. Valores 4, 6 e 10. Muito bem. Aqui nós temos uma tupla. Eu poderia ter inicializado com parênteses ou sem parênteses. Isso sempre vai virar uma tupla. Agora, eu preciso fazer um unpacking, né? Eu quero tirar os valores e atribuir a variáveis independentes. A variáveis A, B e C, respectivamente. Então, se eu botar A, B e C, eu quero que receba desempacotado aqui os valores que estavam em valores, né? Os itens que estavam lá. Então, vejam só, A recebeu 4, B recebeu 6 e C recebeu 10. Quem é de JavaScript viu que JavaScript pegou essa ideia de Python e chama lá de desconstrução, né? E aqui é chamado isso de unpack, né? Unpack. Agora, observem só, né? Então, novamente aqui eu tenho valores e eu consegui extrair isso lá. Agora, se eu colocar uma quantidade diferente de valores de um lado e do outro, eu digo assim, A e B vão receber valores. Valores têm 3 elementos. E A e B, que é do lado esquerdo, que eu vou tentar fazer o unpack, desempacotar, ele vai dar diferente, né? Então, too many values to unpack. Muitos valores para desempacotar. É esperado apenas 2 valores. Eu achava aqui que eu vim só 2 valores, certo? Quando acontecer isso aqui, você pode fazer o seguinte. Você pode marcar um dos valores, na verdade o último valor,
para receber os demais. Então, o que acontece? Eu vou fazer isso, olha. Esse asterisco antes de variáveis, né, que isso geralmente era um ponteiro lá em C, aqui significa que ele vai receber múltiplos valores, que isso vai ser uma tupla, tá bom? Um asterisco aqui. Isso é muito comum. Você que está se desenvolvendo como um desenvolvedor web vai ver muito isso nos frameworks. Isso é muito comum mesmo. Lá em JavaScript, esse recurso é utilizado com os 3 pontinhos, né? É o spread. Então vejam só, A, B agora vai dar certo. Então como que ele fez isso? Olha, o primeiro valor eu vou botar em A, tá certo? Ó, que é o 4. E os valores remanescentes eu coloquei em B, beleza? E o massa é que ele bota na forma de lista, olha, na forma de lista. Perfeito, gente? Então isso é muito interessante, muito legal mesmo, tá bom? Agora vamos para mais um uso aqui das tuplas, um uso que é muito interessante. Nós sabemos que as funções elas só podem retornar um valor, mas com esse recurso de poder retornar uma tupla, a gente pode simular que ela está retornando 2 valores. Então eu vou criar uma função aqui que é chamada dobro e metade, certo? Então eu vou mandar um determinado valor, eu calculo o dobro desse valor, que é vezes 2, e eu calculo a metade, que é valor barra 2, a metade real aqui. E o papel desta função é retornar 2 valores, né? Que é o dobro e a metade. Quem for chamar ela está esperando 2 valores. Aí eu faço aqui e digo, olha, retorne o dobro e a metade. Só que aqui é uma ilusão, porque na verdade isso aqui só é um valor, que na verdade é uma tupla, tá bom? Então se eu botar aqui R, vai receber a execução de dobro metade de 18. Por exemplo, executei R. R é apenas um valor. Se eu olhar aqui quem é R, é apenas uma tupla. Olha, ele retornou o dobro de 18, que é 36, e a metade, que é 9. Quando a gente tem cenários como esse aí, que uma determinada função retorna 2 valores, mas isso é apenas uma ilusão, a gente pode utilizar o recurso de unpack, né? Então eu boto o seguinte, qual é o dobro, qual é a metade de dobro metade, olha que legal isso aqui, de 20. Então, como ela retorna uma tupla, eu faço o unpack e já boto 2 variáveis aqui, porque ela vai retornar uma tupla e eu consigo fazer o unpack disso, olha. Então, está aqui, o dobro de 20 é 40 e a metade de 20 é 10, tá bom? Python já vem com uma série de funções e os módulos que vocês forem utilizando, eles já vão vir com uma série de funções que retornam tuplas, tá bom? Isso pode ser muito útil quando você tem uma função que precisa ter 2 retornos, tá bom? Agora vamos aqui a mais um exemplo super interessante de tuplas, que é quando você precisa ter uma função que ela tem que receber números ilimitados de valores, tá bom? Então vamos lá, deve soma, vamos supor que nós temos um exemplo de uma função soma, que calcula a soma de valores A e B e que retorna esse S, né? Então eu posso fazer soma 3 com 5, que o R é 8. Perfeito, tudo bem. Agora, se eu quisesse uma função soma que recebesse agora 3 valores, né? Que eu pudesse chamar ela sempre que eu precisasse com 3 valores. Ah, tudo bem, professor. Basta você vir lá em soma e dizer que ele recebe agora A, B e C. E tudo bem, está tudo feito aqui, vai dar tudo certo, tá bom? Então tá aqui, se eu chamar agora soma, olha, vai dar certo, a gente alterou, botou mais um valor. 5 com 3 dá 8, com 6 dá 14, dá tudo certo. Só que se eu quiser mais, e se às vezes eu quiser chamar só com 2, como é que eu vou fazer, tá bom? Então vamos lá. Um recurso interessante é que a gente pode, do mesmo que pode receber valores desempacotando, a gente pode empacotar valores para mandar para uma função e essa função ter a capacidade de desempacotar, tá bom? Então a gente pode criar uma função soma que recebe 2 valores e eventualmente recebe mais valores. E o resultado disso vai ser a soma, né, de A mais B. E se tiver vindo mais valores aqui, então para cada valor em args, porque ali vai virar uma tupla, e as tuplas podem entrar aqui normalmente. S mais igual V, né? Então, deixa eu terminar aqui, e eu dou um return em S. Agora sim eu consigo chamar a minha função com 2 valores, ó. Soma 2 com 3 é 5. 2 com 3 e 6 é 11. Posso mandar mais? Posso mandar quantos eu desejar, olha.
O mínimo são dois valores. Os que forem em excedente, eles serão empacotados e entregues aqui. E isso vira uma sequência, e a sequência eu posso utilizar aqui nas tuplas. Tá bom, gente? Então esse recurso de tuplas é muito forte. Perfeito?